Hoje nós vamos começar a falar de uma das melhores histórias que a Bíblia tem, que é a história de José do Egito, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo aqui, que eu garanto que tu não vai se arrepender, tá? Boa noite, pessoal, tudo certo? Christian Benetti falando aqui, ex-ateu e estudante da Bíblia. Vamos começar aqui então com a história de José, tá? Tu sabe por que José era o filho favorito de Jacó? Nós vamos entender isso aqui hoje também, tá? Vamos lá então. José e Benjamim, eles eram filhos da velhice de Jacó, e também eram filhos de Raquel, que é a mulher que ele amava, a mulher que Jacó amava, tá? E o José, ele era o primogênito da Raquel, que era a mulher amada de Jacó, tá? Nós vamos entender bem essa história aqui hoje, tá? Um pai, ele não ama mais um filho do que o outro, tá? Mas sim, ele corresponde ao amor que o filho dá, ok? Jacó, tá? Para vocês entenderem quem foi Jacó. Jacó foi aquela pessoa que lutou contra um anjo, tá? Ele foi quem se reconciliou com seu irmão Esaú. Eles estavam prontos para travar uma guerra, tá? Mas eles se reconciliaram. Jacó foi quem atravessou o rio Jordão, fugindo somente com um bastão na mão, tá? E ele volta anos depois, muito próspero. Ele saiu sem nada e voltou muito próspero, tá? Com servos e servas. Ele tem muitas histórias poderosas tem muita história poderosa sobre Jacó na Bíblia, tá? Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, mas o seu sogro Labão, ele enganou Jacó e lhe deu Lia, que era a irmã mais velha, né? Que diz que era a regra da casa, que ali tinha que ser a irmã mais velha a primeira a casar. Só que ele enganou Jacó por 7 anos. Então Jacó trabalhou mais 7 anos para o sogro dele, Labão, para conseguir ter a Raquel. Ou seja, ele trabalhou 14 anos no total para poder ter a sua amada Raquel, tá? E foi Raquel quem lhe gerou José e Benjamim, tá certo? Só um resuminho da história aqui, tá? Então, José foi o 11º filho de Jacó, tá? O primeiro filho de Raquel. Existe um significado especial no nascimento de José, porque os demais filhos, eles foram filhos da necessidade de procriação da época, tá? Ou seja, um homem ele tinha que ter filhos, tá? E Raquel, na época, ela não podia ter filhos, ela não conseguia ter filhos. Então ele começou a ter filhos com Lia, que foi empurrada para ele, né, pelo sogro, e ele também teve filhos com as suas servas, tá? Se tu pegar as histórias ali de Gênesis, né, tu vai ver que conta, né, que como o homem precisava procriar, Lia e Raquel iam dando as suas servas para Jacó poder gerar filhos, né? E elas iam negociando também, né? Para poder liberar assim para as servas poderem ter filhos com Jacó, né? Mas enfim, ele teve filhos com Lia, teve filhos com as duas, teve filhos com as servas de Lia e de Raquel, né? Então, e foi indo assim, tá? Então assim, ó, tu tem que entender que o significado do nascimento de José é o cumprimento de uma profecia, tá? Então assim, ó, na época era necessário que os homens tomassem outras mulheres para procriação, tá? Até mesmo as servas. Afinal, não tinham 8 bilhões de pessoas no mundo como tem hoje, tá? Era um mandamento de Deus multiplicar e encher a terra, tá? Hoje em dia, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, tá? Que cada um tem a sua própria mulher, por causa da prostituição, tá? Ele chegou à seguinte conclusão, ó. Davi teve muitas mulheres e ainda assim ele dormiu com a mulher de outro homem, tá? E Salomão também teve muitas mulheres e acabou adorando aos deuses delas, né? Então, através do apóstolo Paulo, Deus dá um mandamento para nós hoje em dia, que não adianta tu ter 3, 4 mulheres, que tu ainda vai querer outra, né? Então, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, ok? Então, só para deixar claro, tá? Que hoje em dia é diferente, tá?
tu que é um espertinho e está começando agora na Bíblia, não vai dizer depois que o Christian te falou que hoje pode até com 4, tá? Não falei nada disso, ó. Hoje cada um tem a sua própria esposa, tá? Entendido então? Necessidade de reprodução da época, hoje em dia cada um com a sua esposa, tá? Jacó era um homem muito especial, tá? Ele tinha uma história com Deus já, né? Ele tem vários filhos, o 11º filho é José. Lembrando que quando Jacó ele luta com o anjo, Deus muda o nome dele para Israel, tá? E a nação de Israel começou com Jacó, o pai de José, né? Então, ele era muito especial, tá? Para a história e no mundo espiritual também. Não existe nenhum outro relato de um homem que lutou com um anjo e venceu. Nem sequer relato de alguém que lutou. Quem dirá alguém que venceu um anjo, tá? Então somente Jacó realizou esse feito em toda a Bíblia, tá? Em toda a história da humanidade. De lutar com o anjo e ainda por cima vencer, né? E foi ali então que Jacó teve o nome mudado para Israel. Tá? Vamos pegar aqui, ó, em Gênesis 37, versículo 1 e 2. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Tá? Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então olha só aqui, ó. Nem todo mundo é perfeito, tá? Então pode ver que José, ele já trabalhava, tá? Deus nunca chama, eu já falei isso aqui várias vezes, Deus nunca chama quem tá parado, tá? Ele só chama quem tá trabalhando. E trabalhando não significa estar empregado, tá? Mas eu tô desempregado, então Deus nunca vai me chamar? Não é isso, tá? Não significa estar empregado, é trabalhando. Não estar à toa. Está produzindo de algum jeito. Está desempregado? Tu está fazendo alguma coisa em casa, nem que seja um bico, alguma coisa para ganhar um dinheirinho, para não ficar só no seguro-desemprego aí, jogando videogame no sofá todo dia? Tu está fazendo alguma coisa? Ou tu está parado esperando acabar a mamata para depois ir procurar emprego de novo? Eu já fiz isso, cara. Eu já fiz muitas vezes isso. Largava uma empresa, pegava o seguro-desemprego e ficava 6 meses com as pernas para riba, jogando videogame, tá? Deus não chama quem tá parado. Sinto muito. Se tu tá fazendo isso, tu tá parado. Tu precisa estar fazendo alguma coisa, bolando algum plano, estudando, que seja estudando. Tá em casa, tá desempregado, no mínimo que tem que fazer é tirar 1 hora, 2 horas por dia para ler a Bíblia. E não só ler, é meditar. Meditar na Bíblia é imaginar, tá? Isso é o mínimo. Estudar, pegar vídeos aí na internet, pregações e aprendizados, né? Estudar, pegar uma área que tu gosta de trabalhar. Aqui, ó, segue um conselho. Trabalhe com algo que tu faria de graça, tá? Porque isso vai te facilitar muito a tua vida. E assim, a gente tem que trabalhar com quem a gente ama. Nem sempre, tá? Nem sempre. Não é assim que funciona. Mas uma dica muito boa, não é lei, nem regra, nada, faça algo, trabalhe com algo, estude para trabalhar com algo que tu faria de graça, tá? Tanto é que nos teus primeiros serviços que tu for prestar para os amigos, para a família, tu vai ter que fazer de graça, tá? Um belo exemplo aqui é o meu barbeiro, que é meu amigo, tá? Ele começou cortando barba e cabelo dos amigos dele, né? Dos parentes, amigos, família, de graça. Para quê? Para ele ir treinando, até que ele conseguiu alugar uma salinha lá para ele começar a botar a barbearia dele, né? Isso já fazem quase 7 anos, se eu não estou enganado, tá? Então, Adam, se tu estiver vendo esse vídeo aí, abração aí, irmão, tá? E parabéns pelo teu negócio de sucesso aí também. Tá, então vamos voltar ao vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Então não esteja à toa, esteja fazendo alguma coisa, tá? José, ele era um leve e trás de informação. Ele não era perfeito como qualquer homem, né? Ninguém foi perfeito senão Jesus. Jesus foi a única pessoa perfeita, tá? Todos nós cometemos erros, né? Todos pecamos.
Deus, ele sabe disso, ele sabe que a gente vai pecar até o fim da nossa vida, né? Mas o que Deus quer de nós? Ele quer arrependimento, ele quer um coração quebrantado, igual o coração de Davi, tá? É aí que tu tem o Deus de misericórdia, né? Que cancela o nosso passado e escreve o nosso futuro, tá? Tu precisa se arrepender dos teus pecados e não cometê-los novamente. É aí que tá, né, a virada de chave. Tu não pode cometer de novo o mesmo pecado, tá? A gente vai pecar até o fim da vida? Vai, às vezes por engano, mas quando tu sabe que algo é pecado e faz de propósito, aí, meu querido, tá lascado, meu parceiro. Então, muito cuidado, tá? Arrependa-se, peça perdão para Deus, de preferência confesse para alguém de confiança esse pecado, para tu sentir a vergonha e pensar 2, 3 vezes antes de cometê-lo novamente, tá? Porque daí tu sabe que tu vai ter que se confessar de novo, e aí fica mais feio ainda para ti, né? Então, vamos lá. Abraão não foi perfeito, tá? Jacó não foi perfeito. Jacó, até enganar, ele enganou para se dar bem, tá? Ninguém é perfeito, a não ser Jesus, tá? Então José, ele via os seus irmãos fazendo coisa errada e ele ia contar para o seu pai. Ele era um dedo duro, um X9, tá? Aqui, ó, Gênesis 37, 3 e 4. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Tá? Apesar de José ser um dedo duro, pode ser que a gente até leve pelo lado bom, tá? Talvez os irmãos estavam fazendo coisa muito errada, tá? E sujando o nome da família. Mas mesmo assim ninguém gosta de dedo duro, tá? Ninguém gosta, né? O dedo duro é sempre mal visto, tá? Até no mundo do crime, né? O X9, os caras capotam até dentro das cadeias, né? Então assim, ó, os irmãos, eles não odiaram José por ele ser dedo duro, mas eles odiaram ele porque o pai amava mais ele do que os outros, tá? Nada provoca mais ódio do que o amor. Quem é muito amado provoca muito ódio. As pessoas não sabem lidar com o amor direcionado. José, ele era o filho querido de Jacó, mas provavelmente não porque Jacó emocionalmente amava ele mais do que os outros, mas porque José correspondia mais, se entregava mais emocionalmente. José conversava mais com o pai, ele era trabalhador também, tá? Tudo isso estava escrito, né? José conversava mais com o pai dele, né? Era o filho mais próximo, mais achegado, né? Então José tinha tudo para despertar o orgulho do pai. Poxa, meu filho é jovem, é trabalhador, ele fala comigo, conversa comigo, me ama, me honra, né? Então, isso fez com que Jacó expressasse mais amor por José. E sim, pode ser que emocionalmente ele amasse mais a José, mas no geral o pai, ele não ama mais um filho do que o outro, tá? Ele sim corresponde ao amor que o filho dá. E isso sim fez com que os irmãos ficassem com ódio dele e começaram a tramar contra a vida de José. O ódio, ele não quer que tu caia. O ódio, ele quer que tu morra. É diferente, tá? A pessoa que trabalha debaixo de ódio, ela não quer te prejudicar, ela quer te eliminar, tá? Quem quer te prejudicar é o invejoso, tá? Esse assim, o cobiçador, tá? Ele queria ter o que tu tem. Ele só não quer ter o processo que tu teve para chegar onde tu chegou, né? Porque as pessoas sempre querem isso, elas invejam aquilo que tu tem, mas elas não querem a dor do processo que tu passou para tu chegar onde tu chegou, para tu ter o que tu tem, para tu comprar o que tu comprou, né? E é o processo que leva as pessoas a chegar lá, é o processo que te molda, né? É o processo que te forja, né? Mas o processo ninguém quer, a pessoa só quer o resultado, né? Mas sem processo não tem resultado, sinto muito te falar. Então começa hoje. Quem te odeia, ele quer te varrer da história, tá?
E os irmãos, eles começam a fazer planos para matar o seu próprio irmão José. Imagine um menino criado a pão de ló, um menino criado a danoninho e Nutella pelo pai, tá? Com tênis de luzinha, com patinete elétrico, de repente começa a ser perseguido pelos irmãos, tá? Que eram mais velhos, né? E mais experientes também, né? Seja para coisa boa ou para coisa ruim, mas eles eram mais experientes. Eles eram mais veiaco, que nem a gente diz aqui. Não sei se aí na outra terra também falam assim, mas aqui a gente chama de veiaco, né? Que é a pessoa que é experiente. Eles armam um plano, então, né? Eles acharam uma cova. Eles pensaram, vamos jogar ele na cova e deixar ele morrer. Ele ia morrer de fome, ou ia morrer atacado por algum bicho, ou ia morrer de frio. De alguma coisa ele ia morrer, tá? Só que um dos irmãos, ele refletiu e disse, não vamos deixar o sangue do nosso irmão recair sobre nossas mãos. Vamos tirar ele da cova e vamos vendê-lo como escravo ao Egito, tá? Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para ti, tá? Os piores dias da nossa vida, eles não fogem do controle de Deus, tá? Os piores dias da nossa vida não fogem do controle de Deus, tá? Não existe coincidência, tudo tem um propósito. Deus, ele já sabia que um dos irmãos ia se sensibilizar. Deus, ele sabia que ia passar uma caravana dos ismaelitas, né? E Deus já estava preparando o trono para José 13 anos depois, porque aos 30 anos ele vira governador do Egito. Eu posso dar spoiler aqui porque é uma história antiga, eu espero que tu já conheça essa história, nem que seja ela resumida, tá? Mas então eu posso dar spoiler, né? Em 13 anos depois ele vira governador do Egito. Mas a gente vai trabalhar, antes de a gente chegar nessa parte e ir para a parte boa, a gente precisa aprender como os processos de José, aprender com os processos de José, desculpa, e por que e onde nós vamos porque é onde nós vamos nos identificar, tá? A gente precisa se identificar com os processos. Na verdade, é muito difícil tu não se identificar com nenhum dos processos de José. Pode ser que agora, nesse exato momento, tu tá passando por algum processo que José passou. Por isso que é uma das melhores histórias bíblicas, porque ela é muito completa, ela abrange muitas pessoas, né? Tanto é que quando Jesus ia falar alguma coisa, ele disse, eu vou contar uma história. Senta que lá vem história, né? Então, é aqui que nós vamos entender, tá? Que com Deus não existe coincidência, que nada sai do controle dos planos de Deus. Nada, nada, nada. Deus, ele é soberano em tudo, ok? Então, tudo que está acontecendo na tua vida ainda está no controle dele, tá? Os comerciantes ismaelitas, eles pegam José e levam para a terra do Egito, né? Para vendê-lo lá. Os irmãos pegam a túnica colorida da discórdia, né? Encharcam ela em sangue de algum animal e levam para Jacó, né? O pai deles. E dizem assim, ó, certamente o teu filho José foi despedaçado por alguma fera, porque a gente só encontrou a roupa manchada de sangue, né? E aí Jacó entra numa profunda tristeza, né? Ele começa a chorar. O filho preferido dele, o filho da velhice, o filho que conversava com ele todos os dias, o primogênito com Raquel, a mulher que ele amava, tinha morrido. Aparentemente na cabeça dele tinha morrido, né? José, ele foi vendido para a casa de Potifar. Presta atenção agora, ó. Se tu tá assistindo, ouvindo, tá vendo outra coisa aí, para agora e presta atenção. Presta atenção aqui, que a aula é importante. Ser escravo é ser escravo, tá? Não tem escravo com vida boa. Mas ele não foi vendido para lutar numa arena, ele não foi vendido para trabalhar limpando o chão de qualquer um, né, em qualquer lugar. Ele foi vendido para uma casa estratégica, tá? Nada foge dos planos de Deus, nada, nada, nada. Potifar, ele era um oficial egípcio, tá? Ele era um excelente cidadão egípcio. Ele tinha não só riqueza,
mas ele tinha abertura em todas as áreas, né? Ele tinha acesso ao faraó também, né? Então assim, ó, Deus, ele coloca José num lugar para ele não só colocar o seu dom para fora, né? Que até a gente não falou disso, mas a gente vai falar mais sobre isso nessa série de José do Egito, que o dom de José era o dom de interpretar sonhos, né? Mas então Deus, ele coloca José nesse lugar não só para ele botar o dom dele para fora, mas também para aprender coisas que ele iria usar lá na frente, tá? Ele coloca José aqui na casa de Potifar, porque na casa de Potifar ele já consegue ter uma noção de como se portar com a realeza egípcia, né? Porque depois ele vai governar o Egito, né? Então ele já começa a aprender essa parte aí também, tá? Tu vê, ó, nada foge dos planos de Deus. Todos os lugares que Deus colocou José era para forjar ele, né? Para forjar ele no processo, para depois ele ser um excelente governador. Às vezes, a escola que vai te formar para o futuro é justamente o lugar onde tu não queria estar. Pega a visão. Às vezes, a escola que vai te formar para o futuro é justamente o lugar onde tu não queria estar. É como a casa de Potifar, tá? Mas é ali onde tu vai aprender coisas, tá? Onde vai expor teu coração. A Bíblia, ela diz que José era um homem de excelente aparência, um homem bonito, né? E por causa disso, a mulher de Potifar começou a dar em cima de José, né? Mas mesmo José, jovem, com os hormônios à flor da pele, ele resistiu, tá? Ele resistiu à mulher de Potifar. E ele disse que como administrador daquela casa, a única coisa que ele não podia tocar era nela. Por que eu pecarei contra o meu Deus? Tá? José sendo escravo, tendo sido vendido pelos irmãos, só aqui muitos já teriam sido completamente feridos emocionalmente e estariam vomitando seu ódio, né? Mas José provou que mesmo no meio das dificuldades já tinha o coração curado, né? José tinha um exemplo em casa, né? Ele soube do amor de seu pai pela sua mãe, né? 14 anos de trabalho para tê-la. Quando tu tem o exemplo de casa, é muito mais difícil tu seguir o caminho errado depois. Se tu não teve referência em casa, seja tu a referência para os teus filhos, né? Não é porque teu pai te abandonou que tu vai abandonar teus filhos, né? Não é por causa que teu pai era um alcoólatra e batia na tua mãe que tu vai fazer a mesma coisa. Seja tu a referência, tá? Então começa essa bênção através de ti mesmo. Esse legado comece por ti. José, ele teve uma importância fundamental, tá? Ele foi importantíssimo na história bíblica, pois ele vai acabar se tornando o mantenedor da vida humana. Se não fosse por José, as gerações teriam sido dizimadas pela fome naquela época, tá? Para toda dificuldade, um provedor está sendo forjado, tá? Para toda crise, um governador está sendo forjado. Se José deixasse que o ódio de seus irmãos o ferisse, ele não poderia estar ali naquele momento para ser um excelente administrador na casa de Potifar e prosperar. A habilidade de quem vence, de quem governa, não dá o braço a torcer pelas injustiças. Afinal, o mundo não é justo. Não espere justiça do mundo. Só Deus é justo. O mundo, ele jaz no maligno, não adianta, tá? José muito provavelmente tinha essa consciência, né? Pois ele não se ofendia com nada, né? E também ele teve o sonho dele lá no passado, né? Desculpa, agora me fugiu a palavra. Depois ela volta. Mas ele já teve um sonho interpretado que ele contou para os irmãos, né? Que os irmãos dele iam se prostrar para ele, né? E então assim, provavelmente ele já sabia que ele ia governar, tá? Então ele se manteve firme com todas as dificuldades que ele passou, ele continuava firme, tá? Batiam nele, inventavam história dele, vendiam ele e ele continuava com a vida com o que ele tinha na mão, né?
Será que não é isso que está faltando para ti? Passar para o próximo nível agora, né? Não é isso que está falando para ti? Presta atenção aqui. Será que não está faltando para ti abandonar o mimimi, o vitimismo? Ah, o Brasil que é ruim, o governo que é ruim, ah, porque o presidente não sei o quê. Cara, tá na hora de abandonar tudo isso e ser como José, de glória em glória, né? Prosperando a cada dia, mesmo no lugar que tu não queria estar, mesmo injustiçado, mesmo vendido, mesmo caluniado pela esposa de Potifar, né? José, ele fez a parte dele. E apesar de ter sido uma boa infância ao lado de seu pai, aos 17 anos ele passa por um trauma muito grande. Ele não é vendido para qualquer coisa, é vendido para ser escravo, né? Escravo. Mas daqui a pouco ele vai dar uma reviravolta, né? E o que diferencia o José menino, o José leite com pera, o José criado a Gucci, criado a Mogango, o playboyzinho, para o José governador, é o processo que ele passa. É o processo. O processo ele tem um propósito, tá? Todo o processo tem um propósito. E o processo é difícil, é árduo, é claro. Quando precisa forjar uma ferramenta no fogo, o ferreiro ele não bota o aço lá no fogo, esquenta ele até ficar vermelho e depois vá a marretada. Então isso é o processo, isso é a forja. E isso vai acontecer conosco. Se tu quer subir de nível, é isso que vai acontecer, né? Tu vai ser aquecido até ficar vermelho e vai ser martelado, vai ser moldado até ficar do formato que é para ser. É isso que Deus faz com a gente. Ele bota a gente no processo, né? Ele bota a gente no processo para a gente ser forjado, tá? Então chega de mimimi. O mundo é injusto, o mundo jaz no maligno, tá? Mas quem serve a Deus vai prosperar, tá? Não importa a dificuldade é para todos. As dificuldades é para o justo e pro ímpio. Vai acontecer para todos, né? Talvez tu esteja no meio dos processos difíceis agora. Talvez tu esteja agora sem saber o que fazer. Tu não caiu nesse vídeo aqui por coincidência, tá? Ainda mais se tu chegou até o final desse vídeo aqui, tá? Que nem sei se é o final ainda falta um pouquinho. Não, estamos no final. aguenta aí. Presta atenção. Ó. Então, tu não tá aqui por coincidência. Ainda mais se tu chegou até aqui, tá? Porque o vídeo é longo, não adianta, né? Mas assim, ó, não existe coincidência, tá? Deus te colocou aqui nesse vídeo, tá? Ele te colocou aqui nesse vídeo e tu ficou até o final para saber o que ele quer te dizer, né? Então não perca essa série especial sobre José do Egito, tá? É uma das melhores séries que tem, tá? Aqui do canal. Então aproveita, compartilha esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que tu puder, tá? Deixa o like aqui embaixo, tá? Deixa um likezão aqui para nós. Comenta aqui embaixo. Deus vai me forjar no processo. Comenta aqui embaixo, tá? Declara com as tuas palavras, porque as palavras elas têm poder no mundo espiritual, tá? Então comenta aqui, ó, Deus vai me forjar no processo. Comenta aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Para não perder essa série maravilhosa. Tudo isso faz o YouTube entender que o conteúdo do vídeo ele é relevante, tá? O conteúdo do vídeo e do canal, daí ele entende que é relevante. E aí o algoritmo ele entrega para mais pessoas serem abençoadas como tu foi agora, tá? Então compartilha, deixa o like, se inscreve, comenta, né? Cria um engajamento aqui conosco, né? E vale a pena tu estar inscrito nesse canal, te garanto, tá? Porque aqui eu não dou minha opinião, eu só falo o que está escrito, tá? Eu só falo a palavra de Deus, né? Então, muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo aqui, tá? Fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo dessa série. Valeu, falou!